Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. No último livro do Antigo Testamento, o último capítulo do livro de Malaquias, capítulo 4. No último versículo do capítulo 4, o último versículo do Antigo Testamento, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, nessa manhã, para que sejamos impactados pelo poder transformador da Tua palavra. Senhor, fala conosco de forma poderosa. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Muito pelo contrário, queremos sair transformados e transtornados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha livre acesso no nosso meio aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Malaquias era um profeta, considerado um profeta menor. O seu livro foi escrito há aproximadamente 2.400 anos. E qual era a função de um profeta no Antigo Testamento? A função de um profeta no Antigo Testamento era justamente se relacionar com o povo. A forma que Deus usava para se comunicar com o povo. E especificamente para trazer juízo e uma palavra de arrependimento ao povo. Essa era a função dos profetas no Antigo Testamento. Eram homens separados por Deus, homens levantados por Deus, que tinham como missão de vida julgar o povo através da palavra do Senhor, trazer uma palavra de juízo. E esse texto que a gente leu aqui, ela é precedida de um juízo. Malaquias, como eu disse, é um profeta, considerado um profeta maior. Nós temos outros profetas até de maior expressão na Bíblia, como Isaías, Daniel, Jeremias, e profetas com uma menor expressão, conhecidos como profetas menores, como Abacuque, Sofonias e Malaquias. Então Malaquias, nos três primeiros capítulos do seu livro, ele trata de assuntos mais corriqueiros, assuntos mais pontuais, como a questão do dízimo no capítulo 3, mas no capítulo 4, a palavra dele é uma palavra de juízo. Vem precedida de juízo nos primeiros versículos, nos três primeiros versículos, e nos últimos 3 versículos, Malaquias traz uma profecia, traz uma promessa de que ele vai trazer o Elias e vai converter o coração dos pais ao coração dos filhos. Antes da gente mergulhar especificamente nesse versículo 6, eu quero falar um pouquinho do versículo 5, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E quem é esse profeta Elias? Ora, Elias viveu alguns séculos antes de Malaquias. Não é desse Elias que Malaquias está falando. Mas não é da pessoa de Elias, mas é de um estilo de ministério como o de Elias. E é onde a gente vê isso, onde os estudiosos indicam isso para a gente. Em Mateus capítulo 11, versículo 14, você vai encontrar isso. Mas principalmente no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 13, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá. Livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 13, acompanhe comigo a menção que Jesus Cristo faz sobre esse Elias. Versículo 13, disse-lhe porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Falando de João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, não se está falando de uma pessoa, mas está falando de um estilo de ministério semelhante a Elias.
E ele remete isso para João, que antecedeu, que precedeu Jesus Cristo. João Batista, que é considerado como o último profeta. Porque depois de Malaquias, não sei se aí na tua Bíblia está isso, quando acaba o livro de Malaquias tem uma página em branco, que significa justamente a plenitude dos tempos, porque depois já começa a história de Jesus, e o último profeta que aparece, que precede Jesus, é João Batista, e ele vem no poder e no espírito de Elias, e prenuncia a vinda de Cristo. Não só prenuncia a vinda de Cristo, como ele traz uma palavra de arrependimento ao povo. Porque essa é a palavra de João Batista. Arrependei-vos, raça de víboras. E a palavra de um profeta, ela sempre é carregada disso, de um juízo. E o que mais me chama a atenção nessa característica que pertencia aos profetas, é que eles não traziam juízo ao povo de Israel com alegria no coração. Muitos deles trazia uma palavra de juízo com lágrimas nos olhos, porque eles sabiam que esse juízo que Deus estava colocando sobre o povo de Israel era fruto de uma desobediência do próprio povo. E então, ele fala, na segunda parte do versículo 5, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que é esse grande e terrível dia do Senhor? Esse grande e terrível dia do Senhor não tem a ver com a primeira vinda de Cristo, tem a ver com a segunda vinda de Cristo, onde Cristo irá vir como juiz e julgará a terra com retidão. E toda vez, por isso que ele faz esse paralelo do ministério, de um ministério no estilo, no poder de Elias, porque toda vez que homens, profetas do Senhor foram levantados para trazer uma palavra de arrependimento ao povo, esses homens podem ser considerados Elias. Homens como os reformadores, Martim Lutero, João Calvino, e tantos outros teólogos, como John Knox, como o pastor Antônio cita aqui, Jonathan Edwards, e tantos outros, e até hoje, todos aqueles homens que são levantados para trazer juízo, arrependimento ao povo, podem ser considerados Elias. E isso faz uma ponte para o versículo 6, mas isso também traz um veredito final, se faz necessário esse veredito final, mediante a grande e profunda transformação nas relações familiares que nós vivemos hoje em dia. E aí o profeta vem e escreve, e ele converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com retidão. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu fosse profeta, eu arriscaria dizer que nós não temos os corações convertidos ao coração dos filhos, e os filhos não têm o coração convertido ao coração dos pais. Isso, e essa afirmação eu faço de uma forma muito simples. Basta a gente tirar uma fotografia da atual situação da nossa sociedade, onde esse modelo clássico de família que a gente está acostumado, é algo já desacreditado. Desacreditado pelas relações, desacreditado pela mídia, desacreditado pela sociedade, desacreditado por tudo. Famílias destruídas, novos modelos de família, e eu não queria entrar nesse assunto especificamente, porque eu temo que tem muita gente que concorda com esses novos modelos de família, mas a verdade é que a família, esse modelo clássico que nós estamos acostumados e que nós vimos muito aparecer aqui nas Escrituras, é um plano de Deus, e nunca deixou de ser um plano de Deus. Contudo, diante das transformações que a sociedade vem sofrendo com o passar dos séculos e com o passar dos anos, o quadro não é dos melhores. Todos nós sabemos disso. E isso já atingiu o seio das famílias da nossa igreja, é verdade ou não é? Famílias desestruturadas, relações fadadas ao término, pais separados, filhos rebeldes, pais que não têm o coração convertido ao coração dos filhos, filhos que nem sabem o que é um coração convertido ao coração dos pais. E é isso que nós vivemos hoje. Interessante dizer que no dia 1º de maio,
a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o Dia da Família. Maio é um mês onde as igrejas normalmente reservam para celebrar essa estrutura familiar, esse negócio que a gente chama de família. Interessante também dizer que 1º de maio teve um retiro da igreja. A gente estava reunido, alguns irmãos da igreja, lá em Pati do Alferes, e o tema central do retiro era a família. A Igreja Presbiteriana da Barra é uma igreja que se preocupa com as suas famílias. Promove eventos, olha Angie e o Ronald, o que eles fazem com os casais. A igreja trouxe um pastor para cuidar dos jovens, dos adolescentes. E há uns 2 meses atrás, eu fiz uma reunião lá no cenáculo com o pastor Joel, que já foi pastor aqui da igreja, e chamei os pais, convidei os pais e alguns adolescentes, e a gente discutiu sobre um livro do pastor Joel, cujo tema era Conhecendo Deus Direitinho. Tem alguns pais presentes aqui que são testemunha disso que eu vou falar. E a nossa intenção era de fazer um amplo debate sobre os temas abordados ali, que é o credo apostólico ali, mas a gente não saiu do tema do livro. Passamos uma tarde inteira lá dentro daquele cenáculo, umas 40 pessoas, e nós não saímos da discussão do tema. E sabe qual foi a conclusão geral que a gente chegou? Foi que o Deus que os pais conhecem não é o mesmo Deus que os filhos conhecem. Existe um hiato, para não dizer um abismo de entendimento. E aí uma luzinha amarela se acendeu na cabeça dos pais. E desde então a gente vem discutindo isso, vem conversando sobre isso, vem debatendo sobre isso, tentando levantar estratégias, pedindo a Deus orientação, para a gente tentar de alguma forma diminuir esse abismo que existe entre as gerações. Mas a verdade, pais, é que existe esse abismo. E quando isso acontece, o resultado disso, o objetivo disso, ou o término disso, é a desestruturação das famílias. É por causa de abismos como esses que a gente vê o que vê hoje em dia. É por causa de abismos como esse que as famílias hoje, ou as relações estão cada vez mais líquidas. É por causa de abismos como esse que nós enfrentamos os problemas que nós enfrentamos no seio das nossas famílias hoje. Infelizmente. Porque os pais não têm o seu coração convertido aos filhos. E os filhos não têm o seu coração convertido aos pais. E nós menosprezamos isso. Nós não damos a devida atenção a isso. Nós não tratamos a nossa família à luz do que as Escrituras dizem. Nós negligenciamos as responsabilidades, tanto pais quanto filhos. Porque, pais, a transformação do povo de Deus deve começar na família, através da família e a partir da família. E sabe o que isso significa? Significa pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. É isso que significa. E pais, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia aqui não é culpá-los, muito menos aos filhos, embora eu vou ter um tempo para conversar com os filhos também. Mas lá em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. No primeiro culto nós tivemos um batismo, um nenenzinho, a Giovana. E o pastor Aloysio fez a pergunta para os pais: Pais, vocês se comprometem em educar a Giovana nos caminhos do Senhor? Sim, nos comprometemos. Pais, vocês se comprometem em dar bom testemunho do caráter de Cristo, a fim de que o seu filho ou a sua filha tenha como exemplo o Cristo das Escrituras? Sim, nós nos comprometemos. Pais, vocês se comprometem em trazer a Giovana na igreja constantemente, para que ela cresça, se sentindo parte da família do Senhor e aqui seja educada também nos princípios da palavra de Deus. E os pais disseram: sim, nós concordamos. E quantos filhos vocês não fizeram isso? Com os filhos de vocês? Quantos nós já não vimos aqui? Quantos filhos já não nasceram aqui nessa igreja, desde quando a igreja da Barra foi plantada? E por que então nós vivemos essa situação? Nós estamos diante de um quadro como esse.
Pais, eu sou obrigado a falar para vocês, não na autoridade de pai, porque eu ainda não sou pai. Embora eu considere os adolescentes, me considere pai de alguns adolescentes, assim, deixo eles fazerem nada de errado. Quando eu saio com eles, eu não deixo os meninos olharem para as meninas. Quando eu vou jogar bola com os meninos, eu torço pelos meninos, pareço mãe torcendo assim, eles ficam passando maior vergonha alheia, fico cobrando igual o técnico de futebol, vai, joga assim, joga ali. Até permito contar uma história aqui, que não tem nada a ver com o sermão. Tem uma campanha entre os jovens da igreja, que eu me torne pai, né? E fizeram uma pegadinha comigo, né? Até calor aqui, deixa eu até beber uma água aqui. Essa semana, eu fiquei fora do Rio, essa semana, eu estava num congresso de teologia, fiquei de segunda a quinta fora, e domingo passado, mandaram um presente para a Tarsila. Deixa eu beber uma água, gente. Mandaram um teste de farmácia. Cara, e eu não sabia o resultado desse teste, eu ficava lá em Águas de Lindóia orando, falei, Senhor, é ou não é, é ou não é? Até que eu cheguei em casa, não é, gente, não é, não é. Mas, eu falo isso porque um dia eu quero ser pai. E eu tenho a intenção de criar os meus filhos e educar os meus filhos, se Deus me permitir ter filhos, à luz da palavra do Senhor. Portanto, pais, o que um pai tem que fazer é educar. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Eu sei que isso não acontece aqui na esfera da Barra, na igreja da Barra, que a gente terceiriza a educação dos filhos, que a gente entrega parte da educação e da orientação dos nossos filhos à escola, ao grupo que eles pertencem, aos amigos, enfim. Isso nunca vai acontecer aqui, é verdade ou não é? Mas pais, a responsabilidade é de vocês. Em não provocar a ira dos seus filhos, em amar os seus filhos incondicionalmente, em temperar essa disciplina, encorajando-os a serem cristãos de verdade, em manterem um canal aberto de comunicação com seus filhos, pronto, interessado em ouvi-los. Pais, vocês precisam perdoar os seus filhos. E dessa forma vocês irão restaurá-los. E vocês nunca devem desistir dos seus filhos. Não desistam dos seus filhos. Pai que ama diz não. Viu, filhos? Já já eu chego nos filhos, eu ainda estou nos pais. Não tem como eximir dos pais a responsabilidade de serem referenciais, de serem exemplos. É fato que hoje nós vivemos um desarranjo nessa estrutura, na estrutura familiar. Eu mesmo sou fruto de pais separados. Meus pais se separaram em meados da década de 84, na década de 80, né? Se não me engano, em 84. Eu era bem criança mesmo, bem criança. E eu me lembro que a professora mandou um bilhete para que meu pai e minha mãe assinasse, e eu só devolvi com a assinatura da minha mãe. E ela perguntou, cadê a assinatura do seu pai? Eu falei, não tenho pai? Porque eu vi meu pai ir embora de casa. Eu pensei que eu tinha perdido meu pai. Eu lembro disso vagamente, assim. Eu só lembro disso também. E aí eu me lembro que era um colégio de freira, e as irmãs chamaram minha mãe, conversaram, nem elas sabiam como tratar. Era muito novo ainda, os casamentos, né, o divórcio, a separação. Hoje é algo natural. Hoje o diferente é ter pai e mãe em casa, casado, dormindo na mesma cama. Enfim, esse modelo clássico de família. Infelizmente é assim. Por isso que nós não podemos desistir dessa luta. Diz a Bíblia que antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, nós temos que travar uma grande cruzada pela salvação da nossa família, porque é do interesse de Deus, que todas as famílias da terra sejam abençoadas, inclusive a minha, inclusive a sua. Portanto, pais, não provoque a ira dos seus filhos, mas pais, façam o seu papel. Pais perguntam, viu, filhos? Pais questionam. Pais vão levar e vão buscar. Pais sabem a hora que sai, a hora que volta. É assim que se educa. MV, mas isso parece a moda antiga, isso parece algo que é do século passado. É verdade. A educação do século passado foi essa. Às vezes, de forma muito represária,
Quem aqui não teve um pai ou uma mãe muito austero? E hoje parece que as relações abriram. E a gente não vê a autoridade dos pais, onde os filhos fazem tudo o que eles querem. Aliás, pais, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu arrisco dizer, eu falo isso em nome da experiência que eu tenho, que eu trabalho com jovens e adolescentes há 20 anos, quase 20 anos, que vocês não conhecem profundamente os seus filhos. E que vocês não sabem de tudo que eles fazem. Recentemente foi lançada uma série na Netflix que vem causando um burburinho, fala sobre a questão do bullying, do suicídio, mas eu não quero tocar nesse assunto. Eu quero tocar no assunto que essa série mostra uma família normal americana, onde tinha os seus problemas, onde eles estavam passando por dificuldades financeiras, eles não conseguiram enxergar o que a filha estava passando. E a crise da mãe durante a série inteira, é que ela começou a perceber que ela não conhecia a filha dela de verdade. E esse sofrimento é nítido em praticamente todos os capítulos da série. Portanto, pais, atrevam-se a conhecer os seus filhos, o universo dos seus filhos, com quem eles andam, quem são, da onde vêm, o que eles fazem. Porque dessa forma, esse abismo, ele começa a encurtar. Esse abismo vai diminuindo. João Alexandre diz em uma de suas músicas assim: por isso Cristo deve ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converge uns aos outros e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Se nós não nos levantarmos como igreja de Cristo, e não militarmos, e não lutarmos, e não batalharmos pela vida das nossas famílias, quem irá fazer isso? Vocês, pais, são responsáveis pelas suas famílias, são responsáveis pelos seus filhos. Mas filhos, como diz em Colossenses 3:21, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Filho só tem uma missão na vida: obedecer. Pronto, acabou. E quando eu falo de filho, eu me coloco nessa condição. Eu lembro, e olha que eu nunca fui nunca fui da pá virada não, sempre fui tranquilo. Mas eu lembro das vezes que eu mentia para minha mãe. Das vezes que eu deixava de transparecer a verdade. Me lembro das vezes que eu entristeci minha mãe com algum comportamento meu ou com alguma palavra minha. Me lembro das crises que eu tinha na adolescência, da minha mãe não entender o porquê de eu querer tanta liberdade. Aliás, eu não entendo porque os jovens querem tanta liberdade. Querem tanta independência. Aliás, eu entendo. Eu sei por que isso. Porque dentro desse viés, desse abismo, existem dois mundos diferentes. Dois universos diferentes. O universo dos pais e o universo dos filhos. O universo dos pais que foram criados num momento da história chamado de modernidade, onde tinha como principal a característica o absoluto, a valorização do absoluto. E o que é absoluto para nós como igreja? Os princípios e valores do reino de Cristo. É ou não é verdade? Isso aqui se negocia? Isso aqui não se negocia. Contudo, a nova geração, principalmente a geração Y, nascida a partir da década de 80 aí, ela vive, ela é criada, ela é concebida num momento da história denominado como pós-modernidade, onde não existe absoluto nenhum, onde se perde todos os referenciais. É conhecida como uma geração sem referenciais, uma geração sem super-heróis, que viu o super-homem cair do cavalo, ficar tetraplégico e morrer. Que viu o Homem-Aranha desistir do seu chamado e jogar a sua fantasia, a sua indumentária, o seu disfarce na lata do lixo. E aí existe essa crise de absoluto e relativismo, que é uma característica forte dessa geração. Nós relativizamos tudo. Nós temos dificuldade com a hierarquia. Os filhos têm dificuldade de lidar com uma hierarquia na horizontal. Eles desejam uma hierarquia, um relacionamento na horizontal.
Por isso os pais precisam se reinventar, porque lá atrás, quando vocês eram mais jovens, antes de ser pais, vocês não tiveram nenhuma matéria na faculdade, ou nenhum cursinho preparatório, de como seria pai, quando seu filho tivesse 14, 15 anos de idade, ou até mais, e ele começasse a questionar sobre o contexto moderno. Então, é por isso que hoje nós produzimos uma geração tão questionadora. Sabe quantas perguntas são feitas para o Google por mês? Tem mais pergunta do que gente na Terra, você pode ter certeza. São mais de 7 bilhões de perguntas que são feitas para o Google todo mês. E sabe quem é que usa o Google? Seus filhos. A gente usa também, mas eles usam muito mais. O YouTube tem educado seus filhos com tutoriais. Isso é uma realidade. É por isso que eles são tão questionadores e não aceitam um não como resposta. Porque se eu perguntasse aqui para os jovens e adolescentes, vocês aceitam não como resposta? Não. Se você perguntar para sua mãe, mãe, posso fazer isso? Ela fala, não. Por quê? Por que não? Porque não é resposta? Óbvio que não, vocês são pais e sabem disso. E eu já vi até gente dando risada ali, porque é verdade. Nós não aceitamos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, filhos. Vocês deviam aceitar, sabe por quê? Porque tem um mandamento bíblico que diz assim, honra o teu pai e tua mãe, para que os dias na terra se prolonguem. O fato de você não obedecer, não é porque sua mãe não te entende. Ai mãe, você não me entende. É porque ela te ama, e ela te ama tanto, seu pai te ama tanto, que só quem ama diz não. Sabe para quê? Para que não venha o juízo sobre nós. Por isso que a gente precisa converter os corações. Tem duas histórias que ilustram isso. Uma história aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Há mais de 10 anos atrás. A mídia veiculou isso. Uma empregada doméstica de 18 anos, uma menina de 18 anos, foi violentamente agredida por meninos da Zona Sul. Como diz a reportagem, playboys da Zona Sul. Onde eles pararam um carro, não sei dizer em qual rua aqui da cidade, e eles simplesmente desceram e distribuíram chutes, pontapés, socos nessa menina. Ela estava parada no ponto de ônibus. Aí, a mídia mostrou o discurso de dois pais. Um era pai da menina, e outro era pai de um dos delinquentes, talvez adolescentes. Primeiro o pai do adolescente falou, olha, esses meninos, primeiro que cara que faz isso não é menino. Esses meninos erraram. Mas eles são meninos, eles têm a vida inteira pela frente. Eles não podem ser presos, porque vai atrapalhar a faculdade deles. Entrevista do pai da menina. E ele foi bem forte. Ele disse assim, a culpa disso tudo é dos pais. Porque os pais hoje não sabem o que os filhos fazem da porta da rua para fora. Porque se fosse meu filho, eu saberia onde estava, onde ia, que horas saía e que horas ia voltar. Eu já perguntei para os adolescentes da igreja se eles tinham coragem de chegar na mesa de domingo, sair da igreja e almoçar. Tudo normalmente faz isso, né? Sai da igreja e vai almoçar. E aí você chega para o seu pai e para a sua mãe e fala assim, deixa eu contar para vocês o que eu faço da porta da rua para fora. E eu vou dizer para vocês que nenhum adolescente assumiu esse compromisso. Sabe o que é isso, jovens e adolescentes? Coração não convertido ao coração dos pais. Porque se você tem algo na tua vida que você não pode revelar, esse algo te aprisiona. Esse algo te distancia de quem mais te ama. E a Bíblia diz que não existe nada debaixo dos céus que vai ficar em oculto. E a segunda história, e essa para os filhos, é uma história que aconteceu comigo, quando eu descobri que o meu coração não era convertido ao coração dos meus pais. Foi em junho de 2007. Eu ainda estava no seminário. Eu tinha uma viagem para fazer, uma viagem a trabalho, uma viagem missionária. A gente ia fazer um congresso no interior do Rio de Janeiro. E eu pedi para o professor para sair mais cedo, porque eu estudava em Arujá e eu tinha que ir para São Paulo, são 40 quilômetros, na Dutra. Saí correndo da aula, fui para o terminal Tietê, peguei um ônibus em direção ao interior do Rio de Janeiro. E lá, pelo meio da viagem, meu celular toca. É minha irmã mais velha. E ela está aos prantos, chorando. E eu não entendia nada. E eu achava que era simplesmente um ataque de nervos de uma mulher, porque a mulher normalmente
se descontrola. Mas, de repente, eu tentando acalmá-la, ela vira e fala uma palavra que mudou toda a história. Ela fala, aconteceu algo com a mamãe. E naquele momento, quem ficou desesperado fui eu. E eu me conta, ela não conseguia, ela só chorava, ela falou, você tem que vir, onde é que você está, onde é que você está? Eu falei, eu estou no meio da estrada, no meio do nada, não sei onde eu estou. Resumindo, minha mãe estava sentada no portão de casa, esperando o meu sobrinho de 7 anos descer da perua escolar. A vizinha do lado saiu da casa dela e deu uma enxadada na cabeça da minha mãe. Minha mãe caiu na frente do meu sobrinho. A mulher armou para dar uma outra aí. Graças a Deus tinha mais gente na rua. Enfim, minha mãe teve traumatismo craniano, perda de massa. Teve que ser socorrida, não tinha ninguém em casa. E eu longe. Meus irmãos correndo, minha irmã não sabia se ia para o hospital ou se ia para a delegacia para fazer um BO de flagrante. Enfim, foi uma confusão danada. Eu cheguei em Paraty, não tinha como voltar. Tive que esperar um dia, porque só tinha ônibus no outro dia. E as notícias que chegavam eram sempre as piores possíveis. MV, a mamãe só está esperando você chegar, os médicos não dão muitas perspectivas, muitas expectativas. Não tinha como a gente tirar a minha mãe para levar para um hospital melhor, ela estava no hospital municipal, no hospital público, porque uma vez que ela deu entrada numa equipe médica, nenhuma outra equipe médica ia assumir o compromisso, a responsabilidade. Minha mãe precisava ficar numa UTI em observação, ela estava num centro cirúrgico. Enfim, eu fui para o hospital, fui com a minha irmã mais nova. E aí chegou lá, eles não me deixavam entrar, eu apelei, falei que eu era pastor, eu nem era pastor, eu era seminarista. E me deixaram entrar, e a gente foi, e a mulher falou, só pode um de cada vez. Eu falei, pode ir na frente, Milene. Não tinha coragem de ver minha mãe. E aí colocaram um monte de luva na gente, touca, máscara, aquelas roupas todas assim. E era um corredor da entrada do centro cirúrgico, assim, um corredor que você, 6, 7 passos. E naquele corredor Deus falou comigo, Marco Vinícius, você não tem o coração convertido ao coração dos seus pais. Você não tem o coração convertido ao coração da sua mãe. E aquilo foi muito impactante para mim. Tão impactante que me faz lembrar disso até hoje. Me faz refletir nisso até hoje. Me faz reconhecer que eu ainda tenho dificuldade com isso e que eu preciso converter o meu coração ao coração da minha mãe. Eu entrei no centro cirúrgico, minha mãe estava com a cabeça raspada, tinha uns 45 pontos assim na cabeça dela. Ela nunca foi muito a favor dessa questão de ser pastor assim, sabe? Eu fui o primeiro da minha casa que me converti. Minha mãe foi muito contra, ela achava que eu estava jogando 15 anos de carreira fora, de carreira profissional fora. E ela abriu um sorriso para mim, abriu o abraço, falou, filho, vem cá. Me fez abraçar todas as enfermeiras. Falou, esse é meu filho, ele é pastor e tudo mais e tal. Portanto, filhos, vale a pena uma reflexão acerca do relacionamento que você tem com seus pais. Eu não sei como que é, mas eu tenho uma certeza. A certeza de que como Deus deseja que seja. A certeza de que Deus deseja que as nossas famílias sejam famílias saudáveis. Famílias crentes em Cristo, porque Ele se importa com a salvação dos nossos filhos, com a salvação dos nossos pais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pais. Deus nunca vai abandonar os seus filhos. Eles são do Senhor. Creiam nisso, recebam isso. Nada mais bonito, nada mais belo quando se vê uma família que resplandece o amor de Deus, que reflete a glória e o amor de Cristo, e exala dessa forma o bom perfume de Cristo. Vai chegar o dia que Ele enviará o profeta Elias, e ele converterá
o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. O dia do juízo aponta apenas para 2 caminhos: conversão e maldição. Conversão dos pais aos filhos e conversão dos filhos aos pais. A volta à lei de Deus. Essa palavra aqui, que é inegociável, que é guia de fé e prática para toda a família, e que é desejo de Deus, que eu e você tenhamos a nossa família alicerçada nesses princípios e valores que estão contidos aqui nessa palavra. O pecado, por sua vez, ele atrai para a maldição de Cristo. E não é isso que a gente quer. Portanto, se nos convertermos uns aos outros e a Deus, Ele suspenderá essa maldição e porá sobre a nossa e a minha e a tua família as suas bênçãos. Hoje é dia das mães. Hoje é um bom dia para a gente refletir sobre isso, sobre a situação da nossa família. E eu quero encerrar esse culto orando pela sua família. Por isso eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você deseja que a gente ore pela sua família, e se você tiver esse desejo de que a gente ore pelos seus filhos, se vocês, filhos, têm desejo de que a gente ore pelos seus pais, eu quero convidar você a ficar de pé. E a gente vai encerrar aqui, orando pelas famílias da nossa igreja. Colocando diante de Deus o nosso núcleo familiar. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Deus fale ao nosso coração. Para que Deus converta o nosso coração. Converta o nosso coração uns aos outros. Porque é plano de Deus que as nossas famílias sejam famílias abençoadas. Que os nossos filhos sejam criados, educados na retidão do Senhor. E que os pais sejam bons exemplos de um caráter cristão. Para que dessa forma as famílias cresçam e vivam de forma sadia, sinalizando o reino de Deus. Vamos cantar uma música e eu vou orar depois. E depois a gente ainda vai fazer o momento de ofertório. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. A cidade do norte
nós queremos colocar diante do Senhor nossas famílias, Senhor. Todas as famílias aqui representadas. Queremos declarar que os nossos filhos são do Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos socorra, Senhor, na difícil e árdua tarefa, missão, que é de educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu peço pelos pais e mães presentes aqui, Senhor, que o Senhor os oriente, Senhor, que o Senhor os encha do Teu Santo Espírito, para que eles possam conduzir a educação dos seus filhos de acordo com os princípios do Teu Evangelho. Eu peço pela vida dos filhos, Senhor, que o Teu Santo Espírito os resgate, os encontre aonde eles estiverem, que eles entendam, Senhor, que é digno, é agradável aos Teus olhos, Senhor, que eles sejam filhos obedientes aos seus pais, que eles não mintam para os seus pais, e que eles tenham o seu coração convertido aos seus pais. Pedimos a Tua misericórdia, Jesus Cristo de Nazaré, porque nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa empreitada, de que nós temos a certeza que, acima de qualquer coisa, as famílias cristãs irão prevalecer, Senhor, porque a família é um projeto do Senhor. Aproveitamos e agradecemos aqui por todas as mães da nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, não só as mães biológicas, Senhor, mas as mães espirituais também. Que o Senhor as encha com Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos por aquelas que ainda não são mães, Senhor, mas que vão se tornar mães, que sejam exemplos de mães cristãs, que dobrem os seus joelhos em favor dos seus filhos, antes mesmo deles serem gerados no seu ventre, Senhor. E dessa forma nós colocamos diante do Senhor a vida da nossa amada igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaure os relacionamentos, Senhor. Restaura as relações familiares, Senhor. Se existe alguém aqui com relações quebradas, relacionamentos quebrados, nós intercedemos por isso, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus dos relacionamentos, o Deus que restaura relacionamentos, Senhor. Abençoa as famílias da Igreja Presbiteriana da Barra, Pai. Abençoa as famílias do nosso país, Senhor, para que sejamos, Senhor, um sinal do Teu reino, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, por esta manhã. Louvado seja o Teu santo nome pelas famílias, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome pelas mães da nossa igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.